Bom dia, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa quarta aula de geometria plana. Tivemos a nossa primeira aula síncrona de exercícios e agora nós vamos continuar com exercício, com conteúdo, tá, gente? Hoje nós vamos falar somente sobre perpendicularidade e com isso a gente vai concluir o terceiro capítulo do nosso material que eu estou atualizando hoje também para vocês. Então, nós vamos falar sobre perpendicularidade. A definição de perpendicularidade a gente já conhece, já vimos em outro momento na nossa jornada, mas agora nós vamos formalizar. Duas retas são perpendiculares se elas concorrerem e formarem um ângulo de 90 graus. A gente viu, inclusive, que todos os quatro ângulos que formam nesse cruzamento, nessa interseção, são ângulos de 90 graus, tá? Então, a gente faz uma figurinha, tá? Aqui eu ilustrei somente dois ângulos 90, mas é claro, por os nossos conhecimentos, que todos os quatro ângulos formados são 90. A gente já fez essa conta usando ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, conhecimento adquirido durante o curso. A gente também pode falar de semi-retas ou segmentos de retas perpendiculares. Basta que você imagine que esses segmentos ou semi-retas estão contidos em retas que são perpendiculares e eles têm que ter um ponto em comum, tem que concorrer também, tá? Então, a ideia é basicamente a mesma e ainda na nossa segunda aula, primeira aula ainda, a gente viu um teorema 1.1 que diz que existem e é única retas perpendiculares passando por um ponto, tá? Então, a gente imaginávamos que a gente tinha uma reta e que teríamos um ponto fora dela, ponto P. E lá eu disse para vocês que existia e era única uma reta perpendicular que passava por P perpendicular a R, tá? Uma reta que passava por P perpendicular à reta R existia e era única. Essa reta aqui que eu vou chamar de S, tá? É possível mostrar isso usando apenas os conhecimentos que a gente tem até aqui. Naquele momento eu não mostrei, mas agora, como a gente vai falar só sobre perpendicularismo, eu vou demonstrar esse teorema para vocês. E a demonstração desse fato é dividida em duas partes. Uma parte que garante a existência e uma parte que garante a unicidade, já que o teorema fala que existe e é única, tá? Toda vez que se fala assim, existe e é única, você tem que mostrar que existe e que é única. São dois pedaços. A existência, a gente vai fazer brincando com construção. A gente vai imaginar um ponto fixo em uma reta R. Então, a gente vai fazer uma reta R. Temos uma reta R. E vai fixar um ponto O nessa reta R. Tá? A reta R é o ponto O. Essa reta R, o ponto O, divide ela em duas semi-retas. Uma que vai para a direita e uma que vai para a esquerda. Tá? Então, a gente vai fazer assim. Imaginar duas semi-retas com origem em O. Tá? Esse ângulo dessas duas semi-retas, entre essas duas semi-retas, é o ângulo raso, tá? Que a gente definiu de 180 graus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que o axioma 10, aquele axioma 10 diz que é possível fazer uma associação bionífica entre as semi-retas que dividem esse semiplano. Observe que essa reta R divide o plano em dois pedaços, um semiplano abaixo e um acima. Então, vamos olhar somente para esse acima. Eu vou fazer um risquinho verdicando no lado que eu vou trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar somente desse lado de cima. Então,
aquele axioma dizia que era possível fazer uma associação bionífica entre as semirretas saindo de O, que dividiam esse semiplano superior entre essas semirretas e os ângulos e os números entre 0 e 180. Lá a gente fixava também que a semirreta que coincidisse com um lado da reta, a gente associaria ao zero, e a outra semirreta a gente associaria ao 180, tá? Então, como existe essa associação entre esses números, entre 0 e 180, a gente vai escolher o número exatamente 90, tá? Esse número 90 é a semirreta que divide esse semiplano bem ao meio, tá? Então, essa semirreta é a nossa semirreta que está contida na reta perpendicular, tá? Isso já garante a nossa existência. Agora, como é que a gente mostraria a unicidade? Para mostrar a unicidade em matemática, a gente sempre faz, quase sempre, na verdade, a gente quase sempre usa essa ferramenta. Ah, não é único? Então, vamos supor que existem dois. E a gente vai mostrar que, se existem dois, esses dois são iguais. Então, a gente vai supor que existem duas retas S e S', que passam por O e são perpendiculares a R. Então, se elas passam por O e são perpendiculares a R, este angulinho que eu estou chamando de alfa aqui, ó, ou de beta, perdão, ele tem que ser 90. Vou esse cara vermelho que eu gosto de botar. Esse aqui, esse beta, tem que ser 90. E esse gama também tem que ser 90, tá? Porque tanto R quanto S é perpendicular a R, tá? Então, esses dois ângulos, gama e beta, eles têm que ser 90. Ora, mas essas semirretas que saem para a direita e para a esquerda de O, elas definem um ângulo raso, porque eles estão na mesma reta. Então, esse alfa mais esse gama mais esse beta tem que ser 180. Esse cara aqui é 90 e esse cara aqui também é 90. Logo, esse alfa tem que ser zero. Ora, mas se alfa for zero, é porque as duas semirretas elas coincidem. A gente viu lá em ângulos que o ângulo entre duas semirretas ou entre duas retas é a diferença dessa coordenada que vai de 0 a 180, e se essa diferença for nula, é porque elas são iguais. E a gente achou que a diferença é nula, então elas têm que ser iguais. Então, realmente, o S tem que ser igual ao S', porque senão esse ângulo alfa não poderia ser zero, e o ângulo alfa deu zero. Então, a gente conseguiu mostrar que, além de existir, é única essas retas perpendiculares. Outra definição que a gente viu na segunda aula foi a definição de altura de triângulo. Então, se a gente olhar, voltar no nosso material, você pode voltar aí na definição 14, olhar a figura 2.10, ele mostra a altura de um triângulo e é um segmento de reta perpendicular. É um exemplo de perpendicularismo que a gente está estudando hoje. Tá? Além desse exemplo de perpendicularismo que a gente já viu, nós temos uma definição importante, que talvez vocês conheçam, que é a definição de mediatriz de um segmento AB. Então, a mediatriz de segmento é uma reta perpendicular ao seu ponto médio do segmento. Então, imagine que você tem um segmento AB, marca o ponto médio M, e aí você sobe uma reta que eu estou chamando de M minúsculo. Esse M minúsculo é mediatriz. Às vezes eu vou esquecer de chamar de M minúsculo, mas está passando no ponto médio do segmento e é perpendicular. A gente já vai guardar na nossa cabeça que isso é uma mediatriz. Tá? É outro exemplo de retas perpendiculares. Agora, nós vamos, além de falar dessa definição brusca e seca, de certa forma seca, de perpendicularidade, retas perpendiculares, nós vamos trazer uma noção que é a noção de projeção e distância. Tá? Quando a gente entende o que é projeção, a distância ela vem de graça. Tá? Então, a gente vai começar projetando um ponto sobre a reta. Acredito que vocês já viram isso algumas vezes na vida e saibam o que é, mas a gente vai formalizar essa noção.
A gente define a projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta R, ponto P sobre uma reta R, você tem um ponto e uma reta, você quer projetar esse ponto na reta, ortogonalmente. A gente vai dizer que a projeção é um ponto P', que é a interseção dessa reta R que você tem, com a perpendicular a ela, passando por o ponto que você já tinha, tá? Então, vamos olhar para uma figura, que com a figura a gente vai entender facilmente. Então, a gente tem um ponto P que está fora, está ali o ponto P em cima, e a gente tem a reta R que a gente quer projetar. Então, o que é que a gente faz? Passa a perpendicular passando por P, perpendicular essa reta R, e essa interseção vai se dar num ponto que eu vou chamar de P', tá? Esse P' é a projeção ortogonal, tá? Então, a definição não deixa claro, mas quando a gente olha para a figura, fica claríssimo. Então, você quer projetar um ponto sobre uma reta, você passa a reta perpendicular a esse ponto, encontra a interseção. Essa interseção é a projeção. A gente intuitivamente imagina isso na prática e a gente sempre vê projeções quando a gente imagina que você liga uma lanterna em cima do ponto P. A sombra desse ponto P na reta R é a projeção ortogonal de P. Então, a gente sempre projeta sombras, a gente sempre tem essa ideia de projeção ortogonal, tá? Às vezes não ortogonal, mas de projeção. E, geometricamente, a gente vai estudar apenas projeção ortogonal, agora. Mas quando vocês fizerem um curso de álgebra linear, futuramente, talvez no terceiro, quarto ou quinto semestre, não lembro direito a grade, vocês vão falar sobre projeção de um aspecto geral. Vocês vão aprender a projetar sobre qualquer subespaço do conjunto todo, tá? Do espaço vetorial todo, mas isso é uma conversa que vocês só vão entender em um outro momento. Muitos autores chamam esse P', que é a projeção, do pé da perpendicular à reta R. É como se ela fosse o início dessa perpendicular passando por ela. Ou simplesmente o pé da perpendicular. Eu não gosto muito de chamar o pé da perpendicular, mas eu entendo muito bem quando se fala isso, tá? Porque é onde a perpendicular começa a sair de R, de certa forma, né? O começo dela em R, a interseção dela com R. Pensando nessa ideia de projeção, imediatamente a gente já pensa na distância. Olha, se você quer saber a distância de P a R, seria o menor comprimento, o menor segmento que sai de P e toca R, né? Quando a gente fala em distância, a gente procura o menor segmento que liga uma coisa a outra. Por exemplo, a gente quer a distância de P para R. Então, a distância de P para R seria o comprimento do menor segmento que sai de P e toca em R. E a gente tem esse segmento aí na nossa frente. A distância de P a R é nada mais, nada menos do que a medida do comprimento P a P', onde P' é a projeção. Então, o que é que a gente faz? Projeta e depois calcular a distância de P até P'. Então, vou botar aqui na nossa figurinha, e isso aí é a distância de P a R, tá? Que é a notação que está sendo usada aí, ó. Distância de P a R. Tem gente que escreve assim, distância de P a R. A gente vai usar aqui essa notação, tá? Vai usar essa dentro do quadrado. Então, depois de entender isso, a gente pode pensar em projetar também segmentos. Por quê? Porque, imaginando aquela ideia de sombra que eu acabei de falar, você consegue projetar qualquer figura geométrica sobre uma parede ou sobre uma lanterna, né? Então, a gente vai conseguir aqui, por hora, projetar também um segmento sobre uma reta. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o segmento AB, projetar tanto A quanto B. Vamos chamar essas projeções de A'B'. Essas projeções estão sobre a reta R. Então, a gente vai ligar A'B', e esse segmento A'B' vai ser, a nossa projeção.
Eu vou fazer uma figura para vocês verem que isso não é um bicho de 7 cabeças. Botei 2 casos, um caso com AB e um caso CD, tá? Mostrando que a reta pode se interceptar, o segmento pode se interceptar a nossa reta R. Então, tá aí, você tem o segmento AB, que você quer projetar, projeto A, projeto B, que é projeção, tá? Tem um ângulozinho de 90 graus, projeto aqui também tem um ângulozinho de 90 graus. Esse segmento em vermelho é o segmento procurado, tá? Os segmentos em vermelho são os segmentos procurados, eu vou ampliar só para a gente ver melhor. Você projeto A, projeto B, o segmento A', B', que são os pontos de projeções, é o segmento de projeção. Por aí vai, tá? Esses segmentos que fazem um ângulo, de certa forma, com a reta R, a gente chama de oblíquo, tá? O que não é perpendicular ou paralelo é oblíquo. Se for paralelo, as projeções elas têm o mesmo tamanho, só muda de reta. Se for perpendicular, a projeção se resume a um ponto, que é o ponto de interseção. Por isso a gente não fala nesses casos, a gente só fala de projeções quando o segmento é oblíquo, tá? Já quando a gente quer olhar para a distância, a gente não vai falar de distância de segmentos oblíquos, porque como eles tocam a reta em algum lugar, a menor distância seria esse toque, e aí seria zero, e não é interessante para a gente ficar falando de nulidade. Mas, quando as retas são paralelas, faz sentido para a gente falar de distância, e a gente vai definir distância entre duas retas paralelas da seguinte forma: a gente pega duas retas paralelas, fixa um ponto P, vou tentar fazer esse desenho aqui para a gente ao vivo, tá? A gente pega duas retas paralelas, então imagina que você tem uma reta aqui e outra reta aqui, que são paralelas. Essa figura não está parecida o que é paralelo, tá? Aí você fixa um ponto P em uma das retas. Então, eu vou fixar aqui o ponto P nessa reta. Em seguida, você projeta o ponto P na outra reta, tá? Vamos projetar. Como é que projeta? Passa perpendicular e olha para a interseção. Está aqui P', que é a projeção. Então, a distância de P até P' vai ser a distância de P até a reta S, que é a mesma coisa que a gente vai definir, que é a distância entre as duas retas, tá? Então, vamos olhar para a definição formal, para a nossa figurinha já feita. A gente vai definir a distância entre essas duas retas como sendo a distância dos dois pontos, um que a gente fixou e o outro que é a projeção, tá? Então, a gente vai brincar a partir de agora com mais essa definição. Observe que a distância dessas retas é nada mais que a distância de P a S, que é a mesma coisa que a medida do segmento P', tá? A medida do segmento P'. Lembrando que quando eu boto P' com barra em cima, eu estou falando do segmento. Quando eu tiro a barra, eu estou falando do comprimento do segmento. Então, isso aí é um número, tá? Então, basta a gente pensar nisso. Vamos mostrar agora uma sequência de resultados que nos dá a certeza que a gente está estudando uma coisa que tem aplicação, tá? A gente vai estudar resultados que são aplicações do que a gente estudou, tanto de perpendicularidade quanto de paralelismo, tá? A gente vai combar, por isso que a aula 3 e 4 estão num só capítulo do livro, porque um e o outro, eles são muito entrelaçados. A gente não precisou definir de nenhum axioma em perpendicularidade, porque o axioma de paralelas, ele já nos dá uma base suficiente, a gente não vai precisar de axiomas para falar sobre perpendicularidade. Então, o primeiro resultado legal que temos, que eu achei que é bem interessante, é dizer que todo ponto da mediatriz é equidistante dos extremos do segmento, tá? O que é ser equidistante? É que o ponto ele dista igualmente, tanto para um lado do extremo, quanto para o outro.
É uma igualdade de distâncias, tá? Então, o que é que isso quer dizer em outras palavras? Que sempre que você fixar um ponto P da mediatriz, o triângulo ABP é isósceles com base AB, tá? Então, vamos mostrar isso. E vocês vão ver que a demonstração não é nada difícil. Então, você quer mostrar que esse lado aqui, que eu vou traçar um tracinho roxo, dois tracinhos roxos, é igual a esse outro aqui, que eu vou traçar dois tracinhos de outra cor, mas já já vocês vão ver que é a mesma coisa um no outro, tá? Então, como é que a gente pensa isso? Vou apagar, porque não posso afirmar sem provar, né? Como é que a gente prova isso? Imagine um ponto P que está na mediatriz, tá? Se ela é mediatriz, ela é mediana do segmento e a altura também, ela é perpendicular, perdão, ela é mediana do segmento e ela é perpendicular ao segmento, tá? Essa retinha pontilhada que sobe aqui é nossa M, que eu não botei, mas fica subentendido. Então, se a gente ligar esse ponto P, a gente escolheu um ponto P qualquer em cima dessa R. Eu escolhi esse P aí qualquer, poderia ser um pouco mais embaixo, mas escolhi aí. Então, a gente vai ligar A, P, B e fazer esse triângulo aí, ó. A, P, B. Triângulo bem grandão. Esse triângulo, ele tem esse triângulo com essa reta de altura aí no meio, que isso aí é uma altura, gerou para a gente dois triângulos menores, AMP e BMP. Observe que eu vou separar um de cada lado. Vou escrever assim, A, MP, vou escrever aqui, M, B, P. Observem que esse lado aqui, que eu vou botar um tracinho, é igual a esse aqui, ó. Esse ângulo é 90 nos dois, então temos um lado e um ângulo. Esse lado aqui é igual a esse, porque a M é mediatriz, então ela divide o segmento AB em dois pedaços. Então, o que é que a gente tem? Nós temos que esse triângulo que está da direita é igualzinho ao triângulo que está à esquerda. Ou seja, os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esse terceiro lado aqui, ó, tem que ser igual a esse terceiro lado aqui, porque é o que faltava, né? Os outros dois já são congruentes. Ora, então, esse lado aqui, de fato, é igual a esse. E o ponto P, a distância de P para A é a mesma de P para P. Então, o que é que isso diz? Que o ponto P é equidista dos extremos do segmento. É a mesma distância, tanto para um lado quanto para o outro extremo do segmento. O P era um ponto qualquer do segmento de reta. Então, a gente mostrou que qualquer ponto da mediatriz satisfaz isso. Se você pegasse outro ponto P, outro ponto que eu vou chamar de P2, por exemplo, aqui, quando você traçasse essa reta aqui, esse segmento e esse outro segmento, você ia conseguir mostrar a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito. Então, P é qualquer. Isso mostra que qualquer ponto da mediatriz é sim equidistante aos extremos do segmento. Outra demonstração que é bacana é mostrar que todo ponto da bissetriz de um triângulo é equidista dos lados do triângulo. E a demonstração disso, basta você usar esse critério lado, ângulo, ângulo, tá? Eu posso fazer um rabisco aqui para a gente entender melhor. Tá? Então, vamos pegar, fala da bissetriz, né? Então, eu vou desenhar um ângulo. Desenho um ângulo. Eu vou tentar fazer a bissetriz aqui em vermelho, tá?
Não ficou bom. Está bem no meio. Parece que está no meio. Então, o que é que está dizendo? Que qualquer ponto da bissetriz eu vou fixar um. Vou fixar esse ponto aqui, ó. Vou chamar de P. Qualquer ponto P é equidista dos lados do ângulo. Então, vamos fazer. Quem é a distância? É essa. Então, imagina aqui um ponto A e um ponto P. Dizer que ele é equidista, a gente quer mostrar o quê? Que AP é igual a BP. Por quê? Porque se isso for igual, ele é equidista de fato aos lados do ângulo. Então, o que é que a gente tem? Nós temos que, como é bissetriz, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Tá? Então, olha o que é que a gente tem. Nós temos dois triângulos, eu vou desenhar eles separados. Não deu bom. E o outro, eu vou desenhar aqui embaixo, é assim. Tá? E a gente sabe que esse lado aqui, ó, e esse são iguais. Então, se você olhar, ó, na ordem, lado, eu vou fazer de amarelo a ordem, ó. Lado, ângulo, ângulo. Lado, ângulo, ângulo. A mesma sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente consegue fazer a mesma ordem. Então, por esse critério, lado, ângulo, ângulo, esses dois triângulos, eles são congruentes, os lados correspondentes são congruentes. Então, observe que o lado que fica de frente para um ângulo com um só tracinho, no triângulo de baixo, tem que ser igual ao lado que fica de frente ao ângulo com um tracinho. Ou seja, esse lado aqui, que eu botei dois traços, tem que ser igual a esse que eu botei dois traços. Porque os dois ficam de frente ao ângulo com um só traço. Ou seja, esse é igual a esse, e isso quer dizer que AP e BP têm a mesma medida, tá? É nada mais, nada menos que um caso de congruência, o caso lá do ângulo. Outro resultado que é bem legal, e eu vou aplicar ele no final da aula, é o caso em que eu vou deixar como exercício, mas você encontra feita nesse livro aqui do Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Vocês conseguem encontrar este livro. Então, existem, só para deixar claro que várias outras implicações podem surgir, vocês podem achar em livros diferentes, propriedades diferentes, mas todas a gente consegue demonstrar usando congruência de triângulo e as propriedades de perpendicularismo e paralelismo que a gente viu nas últimas 3 aulas, contando com a de hoje. Então, esse resultado que é legal, e a gente só vai conseguir fazer um exercício se usar ele, diz o seguinte, que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede a metade da hipotenusa. Tá? O que é isso na prática? Imagina que você tem um triângulo retângulo, tá? Vou fazer assim, tá? Vou fazer aqui. Vou pegar a borrachinha. Imagina que aqui é 90, tá? Aqui é o ponto A, aqui é B e aqui é C. Imagina que aí não precisa imaginar, aí é um triângulo retângulo. A hipotenusa é BC. E a gente vai olhar para a mediana relativa a BC, tá? A mediana, ela divide esse segmento BC bem ao meio.
tá? Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse. O que é que nosso teorema está dizendo? Que se você tem um triângulo retângulo e tem a mediana relativa à hipotenusa, que é esse mesmo problema que a gente tem aí, o que é que temos? Que essa mediana vale a metade da hipotenusa, ou seja, a gente tem isso. Todos esses três segmentos aí, AM, BM, BC e MC, são iguais. Tá? Que a hipotenusa toda é BC, a metade é BM, e ela vale exatamente a M, que é a hipotenusa. Tá? Então, esse resultado é legal que só. A demonstração dele eu vou deixar como exercício, e vai ser nosso fórum da aula de hoje. Tá? Porque eu acho que é uma prova por construção, vocês conseguem encontrar essa prova feita em algum lugar, é bastante interessante. Então, vamos fazer alguns exercícios só para fixarmos ideias e a fim também de entender que os resultados que a gente estudou até agora, eles não são em vão, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é uma aplicação em triângulos. Como eu já disse, triângulos não vão sumir nunca do nosso curso, tá? Vocês vão ver triângulos sempre. A gente tem um problema que aparece um triângulo e ele diz que BS é uma bissetriz do ângulo BSC, ou seja, aqui também é X, tá? Já que esse BS é uma bissetriz desse ângulo BS. Eu acho que eu copiei errado, né? Não faz sentido isso. Deixa eu olhar aqui o exercício original. BS é bissetriz do BSC. Não. O triângulo ABC, AH é a altura e BS é bissetriz. Ela é bissetriz desse. Perdão. Ela é bissetriz daqui, ó. Esse ângulo é igual a esse, tá? Então, a gente vai tentar encontrar o valor de x, tá? Então, a gente tem todas essas configurações. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o triângulo AHC, tá? AHC. Por que a gente vai olhar? Porque esse aqui é 90, esse é 40, então esse aqui que eu vou chamar de Y é tal que Y mais 90 mais 40, ele tem que dar 180. Ou seja, esse Y é 180 menos 130, o Y dá 50. Então, lá em cima, onde tem Y, eu já vou substituir por 50. Tá bom? Agora, vamos olhar para o triângulo ABC, tá? E aqui, como esse BS é bissetriz, eu não sei quem é, eu vou chamar esse pedacinho aqui de Z e esse aqui também. São dois Zs. Ele é bissetriz. Então, vamos fazer assim. Vamos olhar... Eu vou remover isso daqui, tá? Remover e jogar ali para o outro lado. Vamos guardar aqui, porque foi um ponto que a gente já fez. Vamos olhar para o grande agora. O triângulo grande, nós temos três ângulos. Um é 40. Eu vou mudar a cor, porque a gente está fazendo... Olhando para o triângulo... Aqui a gente estava olhando para o triângulo AH. Agora nós vamos olhar para o triângulo ABC. Quando a gente olhar para o triângulo ABC,
a gente tem 40, que é um dos ângulos, o outro é 50 e 30. 50 mais 30 é 80, e o outro é 2 vezes. Quando somar os três, tem que dar 180, tá? O triângulo maior. Então, fica 120, vai para o outro lado, fica 2 vezes 180 menos 120, que dá 60, e o Z tem que ser 30. Então, a gente achou Z, tá? O Z é 30. Então, novamente, nós vamos remover essa continha que eu já fiz. Eu vou diminuir ela um pouquinho de tamanho. Vou deixar aqui. Acabou o nosso problema? Não, porque eu quero é X. Então, vou olhar para o triângulo agora. Vou olhar para o triângulo B, o triângulo BSC. Olhando para esse triângulo BSC, gente, nós temos um ângulo é Z, o outro é X e o outro é 40. Quando eu somar, tem que dar quanto? 180. Tá? Então, o Z eu já sei que é 30, 30 mais 40, 70, vai para o outro lado, 180 menos 70, nosso X dá 110, todo mundo aqui é ângulo, eu só estou botando grau no X, porque X é a única coisa que eu estava procurando, o Y e o Z são variáveis auxiliares, eu tive que achá-las, nomeá-las e achá-las primeiro, para depois eu resolver o problema, só para ficar claro quem era o Y, vou botar o Y aqui de volta. Tá? Então, é sempre uma aplicação do que a gente já sabe. O perpendicularismo só foi inserido no problema, no cálculo do Y, tá? Porque eu disse que a H é a altura, então esse ângulo embaixo era 90. Outro exemplo, que é encontrar o valor de X nesses casos, e esse não é tão difícil. Imagina aqui, você tem 30, aqui é 90, então aqui também é 90. Então, nesse triângulozinho pequenininho que eu estou fazendo aqui, ó, vamos olhar, primeiro caso da esquerda, eu estou riscando nele, tá? Olha para esse triângulozinho pequenininho, vou chamar aqui de A, aqui de P, e aqui de B. Olha para esse APB primeiro, o triângulo APB. A gente tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de Y. Y mais 30 mais 90 tem que dar 180, tá? Então, passando tudo para o outro lado, os 120, o Y tem que ser 60, tá? Então, aqui também é 60. E o X, ele tem que ser, tá ok? Olhando para aqui, ó, CD, olhando para o triângulo PCD, 60 mais X mais 90 tem que dar 180, ou seja, o X tem que dar 180 menos 150, né? Porque 90 mais 60 é 150, dá 30, tá? Esse 60 foi de um triângulo para o outro, porque eles são opostos pelo verso, tá, gente? Só lembrando que ele saiu do triângulo ABP e foi para o PCD, porque ele é oposto pelo verso aí. Então, é uma conta chata, mas é fácil. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, ó. Aqui é 90. Aqui também é 90. Esse ângulo aqui é suplemento desse outro, então ele é 50. Se ele é 50, a gente consegue calcular o ângulo que está lá em cima, que eu vou fazer de verde, ó. Chamar de Y. Olhando para o triângulo grande, que eu vou chamar de ABC. Então, olhando para o triângulo ABC, 50 mais Y mais 90 tem que dar 180. E essa conta aí a gente já sabe que é 40, tá?
Então, o y lá é 40. Então, vamos olhar para o triângulo pequenininho, que eu vou chamar de H aqui e M, que é o triângulo BHM. A gente sabe lá que y mais x mais 90 tem que dar 180. Mas a gente já achou o y. Então, o y como é 40, 40 mais 90, 130, é 180 menos 130, ou seja, o x é 50. Então, a gente consegue encontrar o valor de x também, nesse caso, usando apenas esses conhecimentos que a gente já tinha de perpendicularismo, soma dos ângulos internos, ângulos opostos pelo vértice, tudo que a gente viu nessas aulas do primeiro dia para hoje. Então, essa terceira questão é uma questão importante, porque a gente não estudou ainda quadriláteros, vai ser nossa próxima aula, e ele quer encontrar o valor de x aqui. Então, o que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou fazer alguns vértices aqui, vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C e esse aqui de D. Eu vou ligar os segmentos AC, tá? Através de um segmento de reta, tá? Vou ligar esse segmento. Liguei AC, tá? E formei dois triângulos. Tá? Um triângulo superior e um triângulo inferior. Observa que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de certa forma, eu vou desenhar os triângulos aqui em cima rapidinho. Já caiu de cima. E caiu de baixo. Esse ângulo aqui, eu vou chamar, esse é 90, né? Esse aqui também é 90. Esse aqui eu vou chamar de alfa. Esse aqui eu vou chamar de beta. Esse aqui eu vou chamar de gama. E esse aqui eu vou chamar de delta, tá? Essa letrinha aqui pequenininha, que é um delta minúsculo, tá? O que é que eu sei aqui, gente? Que se você somar alfa mais beta, dá 40. Por o jeito que foi construído o problema, tá? Alfa e beta, eles eram um ângulo 40 que foi dividido por esse segmento de reta. Só não sei como. Não sei se foi no meio. Só sei que ele foi dividido. Então, se eu somar alfa com beta, tem que dar 40. Outra coisa que eu sei é que se eu somar gama com esse delta, tem que dar 2x, tá? Então, vamos fazer o seguinte. No triângulo 1, vou chamar aqui de 1, triângulo 1 e triângulo 2. No triângulo 1, olhando para o triângulo 1, alfa mais gama mais 90 tem que dar 180. No triângulo 2, também, beta mais delta mais 90 tem que dar 180. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações de lado a lado. Como é que faz isso, professor? Nunca fiz isso na minha vida. Ah, você vai fazer assim. Pega uma equação e vou botar ela simplesmente embaixo da outra. Você vai ver. Bota ela embaixo da outra. Tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as duas. De um lado fica 360, que é 180 mais 180. Do outro fica alfa mais beta, mais gama, mais delta. Certo? Então, vamos olhar para essa conta aqui separadamente. Quem é alfa mais beta? A gente já sabe, 40. Mais gama mais delta. Então, foi o que eu fiz. Eu simplesmente substituí essa soma aqui, alfa mais beta, e essa soma gama mais delta, por os resultados que a gente já tinha aqui em cima, nessa chave vermelha maior.
Então, substituindo, fica 40 mais 2x é igual a 360, ou seja, 2x é igual a... Ixi, eu esqueci de somar um pedaço, né? Esqueci. Voltando, aqui ainda faltou 90 mais 90, que é 180. Então, quando eu somo essas duas igualdades, o que é que eu fico? Fico alfa mais beta, mais gama, mais delta, mais 90 é igual a 180 mais 180, que é 360. Então, a soma fica 40 mais 2x mais 180 é igual a 360. O 180 eu posso somar com 440, perdão, e jogar para o outro lado. Ou seja, fica 2x é igual a 360 menos 220. Ou seja, 2x é igual a 140, porque 360 menos 220 é 340, ou é 140. E o x vai ser 70. Então, é um problema um pouco mais elaborado, porque a gente não sabia nada sobre quadriláteros ainda. Quando chegar lá, vocês vão ver que esse problema não vai ser nada difícil. E para encerrarmos, a gente vai usar nosso último resultado, que eu não provei, que vai ser o fórum, que é, para resolver essa questão, a gente vai usar ele. Então, olha só, BC é a hipotenusa, AM é mediana relativa à hipotenusa. Então, como isso acontece, esse ladinho tem que ser... Eu vou fazer de outra cor para ficar mais destacado. Esse pedaço é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Tá? Então, se esses dois pedaços são iguais, a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Então, ó, olha só. Olhando para o triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de M, AM, olhando para o triângulo, AMC, o que é que a gente tem? A gente tem um triângulo isósceles. Então, se ali em cima é x, que é o que eu quero, aqui embaixo também é x, tá? Então, a gente tem um triângulo isósceles. Então, serviu para eu marcar isso aí. Agora, vamos olhar para o triângulo grande. Triângulo ABC. Triângulo... quando eu vou só justificar porque eu estou olhando para cá. O triângulo ABC, como ele é isósceles, esse ângulo em C é igual a x, tá? Porque os ângulos da base no triângulo isósceles são congruentes. A gente já viu isso em outro momento. Então, agora a gente vai olhar para o triângulo grande, para o triângulo ABC. Quais são os ângulos desse triângulo? É 90, porque o ângulo em A todo é 90, tá? Mais 65, mais x. Isso aí tudo tem que dar 180. Logo, quem é o x? Somando 60 mais 90 dá 155. Passa para o outro lado, fica 180 menos 155. E o x dá 25. Tá? Então, a gente só fez rápido o problema porque sabíamos que esses três lados eram congruentes. É um resultado bastante específico. Ninguém lembra ele quase nunca. Mas isso tudo pode ser demonstrado usando apenas os conhecimentos de perpendicularidade e paralelismo que a gente conhece. Então, gente, a aula de hoje é basicamente isso. Eu vou deixar um fórum para vocês fazerem, que é aquela última proposição, essa daqui, ó, tá? Que é a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo meio a metade da hipotenusa. E vou postar o material atualizando e essa aula gravada. E, por hoje, a gente para por aqui.